Então muitas perguntas sobre criação de filhos, sobre responsabilidade, sobre muitas coisas, né? E eu fiquei pensando em como falar isso. Primeiro que eu sou uma mãe de primeira viagem, uma mãe biológica de primeira viagem. Então eu ainda tenho a imaturidade maternal, porque as mães elas não vêm com bula pronta, elas não vêm, né, com um esqueminha que se você usar vai ser bem sucedido ou mal sucedido. Não vem, isso aí não vem. A maternidade é muito de exemplo, a maternidade é muito de experiência. Então, eu sou uma mãe de primeira viagem. Meus filhos, meus bebês são pequenininhos, né? E eu erro, eu acerto, eu recebo algumas críticas, como toda mãe, porque toda mãe recebe muita crítica vindo de fora. Essa questão do modelo de criação é muito criticado por uns, é muito criticado por outros, e você segue fazendo o que você acha melhor para o seu filho. Mas em que pese eu não tenha a experiência da maternidade material ainda, de eu estar começando, eu acho que eu tenho um pouco da experiência da maternidade espiritual, do significado da maternidade no cunho espiritual, do que é ser mãe, né, espiritualmente falando, porque eu aprendi muito com os desencarnados, né, meus amigos, as mães que se foram, os filhos que se foram, os meus mentores, porque os meus mentores são pais para mim e são mães também, porque eu sempre digo para vocês que a maternidade também não tem muito a ver com o gênero. A gente faz um gênero das coisas, homem e mulher, mas a maternidade é um sentimento, a maternidade é um compromisso, a maternidade é um compromisso que você assume, né? Então, em que pese eu ser novata na criação material dos meus filhos biológicos, eu acho que eu já tenho alguma experiência dos meus outros filhos que não são biológicos, porque eu tenho 2 filhos biológicos e milhares não biológicos. Quando eu assumi esse compromisso, eu assumi uma maternidade com os necessitados e com vocês também, da área de consolo. E com os filhos de vocês, com as pessoas de vocês que desencarnaram, eu tenho esse compromisso com elas. Então, não é anormal que eu explique para as pessoas assim, olha, eu preciso falar por fulano, porque os que estão aqui no plano, tem muita gente para defender, para falar. Eu preciso fazer essa defesa, entendeu? Então, hoje eu vim falar um pouco sobre filho. Complicado, tema complicado, não estou aqui como certa. Eu quero que essas palavras que eu diga para vocês aproveitem o que vocês acham que devem aproveitar, o que vocês concordam. São palavras saídas dos meus estudos, com os meus mentores, com meus amigos desencarnados e também muito mais do fundo do meu coração, como uma mãe também que deseja aprender, que não deseja errar, ou que deseja errar o mínimo possível, porque errar a gente vai errar sempre, né? Então vocês façam o filtro do que eu tenho para falar com vocês. Eu li esse capítulo alguns dias atrás e pensando sobre ele, inclusive em Mayra pessoal, Mayra mãe, né? Mayra maternal mesmo, de como eu posso melhorar a minha maternidade, do que é que eu quero. Os nossos filhos são os nossos exemplos. Os nossos filhos vão espelhar o que nós ensinamos. Eles vão ser espelhos das nossas atitudes, né? A gente falou um pouco sobre isso quando eu fiz aquela live sobre a importância da família nos dias atuais, lá na USE, da Baixada Santista. Mas aqui a gente pode aprofundar um pouco mais. O que seu filho representa? Seu filho é exemplo. Seu filho é quem você fez com que ele fosse. E eu aprendi uma coisa muito simples. Simples e complicada ao mesmo tempo. A morte. Eu não sei dizer para vocês, eu não tenho o controle da vida, nem da minha. Você imagina dos meus filhos, os compromissos que foram assumidos por esse espírito em outras encarnações ou no outro plano. Eu não tenho como controlar isso. Então eu não sei dizer se o meu filho, que hoje tem 5 anos, e vou dizer isso da forma mais tranquila possível para vocês, não que não seja doloroso sequer imaginar, mas eu vou dizer da forma mais tranquila. Eu não tenho controle se meu filho desencarna hoje, se ele está na escolinha e desencarna. Eu não tenho esse controle, porque eu não tenho o controle do compromisso assumido pelo espírito que hoje é meu filho. Assim como várias de vocês sofrem a perda, o luto de um filho, que vocês também não tinham o controle. Vocês não tinham o controle desse compromisso. Não tem como você salvar ele
do compromisso que ele fez. Isso é muito doloroso, muito, muito, muito doloroso, mas é assim que funciona. Assim como você não tem o controle de quando você vai desencarnar ou não. A gente apenas pede a Deus que seja depois dos nossos filhos, mas muitas vezes o compromisso deles é anterior ao nosso. E aí nós precisamos aprender a conviver com esse compromisso feito por eles, né? Nós precisamos aprender a lidar com aquilo ali. E pensando nisso, eu olho hoje para os meus filhos e penso, se o Joaquim, né, que é meu filho mais velho, se ele desencarnar hoje, com 5 anos, o que é que eu deixei para o Joaquim? O que é que eu dei para o Joaquim levar? O que é que o Joaquim tem na bagagem, esse espírito tem na bagagem durante esses 5 anos que ele tenha passado aqui na Terra? Se ele fizer essa passagem hoje, esse desencarne hoje, o que é que eu ensinei para o meu filho? O que é que ele está levando de mim? O que é que ele está levando para próximas encarnações ou para a experiência dele no outro plano? E aí eu parei para pensar, eu não quero ensinar preço para eles. Porque se eu ensinar para eles o valor das coisas, o valor financeiro das coisas, quando ele desencarnar, e se ele desencarnar num momento que eu não espero, ele não tem nada na bagagem para levar. O que é que eu ensinei para ele? Eu ensinei o valor das pessoas, porque se eu ensinei o valor das pessoas, ele tem algo a levar. Eu ensinei para ele o valor de Deus, e aí quando eu digo para algumas pessoas que enquanto a escolha for minha e não deles, eles vão andar na linha que eu determinar, as pessoas podem dizer, não, mas é um espírito individual, ele tem personalidade própria. Ele tem a personalidade dele e eu vou saber respeitar a personalidade dele, mas ele vai saber respeitar a hierarquia de ser pai e ser mãe. Então hoje eu levo os meus filhos à igreja, sabe aquele domingo na igreja que a gente levava antigamente, que nossos pais nos levavam? Ali eles não estavam te dizendo que você iria ser católico, ou que você iria ser evangélico, ou que você iria ser espírita. Eles estavam te levando no caminho que eles acreditavam. A escolha depois será sua, era sua, vai ser sua, sempre será sua. Mas a princípio, enquanto a escolha é minha de ser mãe, eu vou levar meus filhos a conhecer a religiosidade, a conhecer a espiritualidade. Se lá na frente eles decidirem que não querem, eles se tornarem ateus ou qualquer outro tipo de filosofia ou ideologia, tudo bem, mas a minha parte eu fiz, porque eu não sei até quando eles irão. Eu não sei se meu filho de 5 anos não vai amanhã. E se ele for amanhã, eu quero que ele vá preparado. Eu quero que ele tenha a preparação feita por mim. Eu digo para eles, eu ensino o que é Deus. Às vezes não é o correto, não é o Deus correto, porque ninguém sabe, na verdade, como ensinar corretamente o que é Deus. Deus é tão maior, Deus é tão mais puro do que tudo, que a gente não tem as palavras certas para ensinar. Mas eu ensino a meus filhos que Deus está em tudo. Eu ensino a meus filhos que Jesus é o nosso irmão, filho de Deus, e que veio aqui para nos mostrar como andar. E eu digo para eles assim, Jesus está naqueles necessitados. Jesus está em quem você faz a caridade. Jesus está no seu sorriso para aquele irmãozinho. Quando ele briga na escola, que ele chega, porque eu apanhei na escola, porque fulano me bateu. Não, meu filho, olha só, fulano, seu coleguinha, estava enraivado. Ele estava num processo de nervoso. Não significa que você vai fazer a mesma coisa. Ele errou. E você vai entender que ele errou. E você vai agir diferente. Então isso eu procuro ensinar, porque amanhã, se ele desencarnar, eu quero que ele saia daqui sabendo que existia um Deus, sabendo que existia um Jesus, que existia Nossa Senhora, que Nossa Senhora era a mãezinha de todo mundo e vai ser a mãezinha dele. Porque se ele desencarnar amanhã, eu quero que ele saiba que ele não está sem mãe, ele tem uma mãezinha lá em cima. E aí eu vou estar mais em paz. Eu quero que ele saiba que ele vai ser recebido, eu quero que ele saiba que eu vou estar aqui sempre orando por ele, sempre rezando por ele, sempre a torcer pela evolução dele. Mas eu, como mãe, tenho responsabilidade. Se seu filho é adolescente, o que é que você ensinou para o seu filho? Você ensinou para ele o valor das coisas? Não é o preço das coisas, é o valor das coisas. Se você é uma mãe, é um pai que está ensinando o preço, se você está ensinando que eles podem ter o carro que eles quiserem, o cartão de crédito que eles quiserem para comprar o que eles quiserem, se hoje você está com todo esforço dando uma situação de um curso, de uma faculdade, e hoje eles resolvem por fim da força que não é isso, mas sabe por quê? Porque eles sabem que depois você vai dar outra.
Porque eles sabem que eles podem desistir das coisas, porque ele vai olhar para trás e vai ter você. Eles sabem que eles podem simplesmente acordar e dizer: hoje eu não estou bem, não vou, não quero. Acabou. Você vai estar lá.